Após ganhar o título de lendário dragão guerreiro, um panda que nunca entrou numa briga precisará dominar os 5 estilos do Kung Fu para derrotar Tai Lung, um poderoso tigre branco mestre nas artes marciais. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Kung Fu Panda de 2008, então preparem-se, é hora do recap! No Palácio de Jade, Mestre Shifu está treinando seus discípulos quando um ganso mensageiro chamado Zeng aparece para dizer que o Mestre Oogway quer vê-lo. No Hall dos Guerreiros, ele encontra a Tartaruga Anciã, que alega ter tido uma visão sobre o retorno de Tai Lung, o antigo discípulo de Shifu, que está preso há mais de 20 anos. Incrédulo, o pequeno Lemuri ordena que Zeng vá até a prisão para pedir aos carcereiros que dobrem a guarda. E Oogway alerta de que o destino não pode ser evitado, mas que eles podem se preparar, escolhendo alguém para receber o pergaminho do dragão e ajudá-lo a trilhar o caminho do guerreiro. Nos pés do palácio, um panda chamado Po passa os dias trabalhando na loja de macarrão de seu pai, Sr. Ping. Apesar de ganhar a vida na cozinha, o grande sonho do panda é se tornar um mestre do Kung Fu. Mas como nunca teve o apoio do Sr. Ping para treinar e se tornar um lutador, Po finge que adora cozinhar, mesmo não vendo a menor graça nisso. Quando chega o dia de escolherem o novo dragão guerreiro, o panda acorda bastante animado e começa a fingir ser um mestre do Kung Fu. Porém, Sr. Ping precisa de ajuda no restaurante e pede que ele desça. Enquanto serve os clientes, Po vê os oficiais do palácio colocando um cartaz no restaurante e descobre sobre a nomeação do novo dragão guerreiro, ficando ansioso para assistir à cerimônia. Para esvaziar o restaurante, o panda começa a chamar os clientes para irem até o palácio. Porém, Sr. Ping diz que essa é uma ótima oportunidade para fazer clientes e pede para que o filho leve a carrocinha de macarrão com ele. Como um grande fã de artes marciais, Po tenta convencer seu pai a deixá-lo apenas assistir, mas fica com medo de magoá-lo e acaba desistindo de fazer o pedido, aceitando carregar a barraquinha pelas escadarias. Por causa da grande quantidade de comida, o panda percebe que levará horas até chegar no palácio e decide abandonar a carroça de macarrão, subindo o mais rápido que pode. Entretanto, ainda assim ele demora demais e chega no momento em que os guardas fecham o portão, obrigando-o a se pendurar numa pequena janela para observar. Pronto para começar, Shifu convoca seus principais discípulos, que são conhecidos como os 5 Furiosos, sendo eles a tigresa, víbora, garça, o macaco e o louva-a-Deus. Na arena, cada um decide fazer uma pequena demonstração de suas capacidades, e a garça mostra a força de suas asas, batendo-as com tanta velocidade que gera um vento capaz de fechar a janela em que Po está pendurado. Como não quer perder o torneio, o panda corre pro portão e tenta observar por uma pequena fresta na madeira, mas com a multidão na sua frente, ele mal consegue enxergar. Decidido a assistir ao show, Po tenta derrubar a porta na base da porrada, porém como não tem a força e nem a habilidade necessária, ele decide tentar outras coisas, se atirando numa catapulta e saltando pelo muro com um bambu, fracassando todas as vezes. Depois que todos os 5 se apresentam, Mestre Oogway sente que o dragão guerreiro está entre eles e diz que está preparado para fazer sua escolha. Para não perder o grande momento, Po decide utilizar os fogos de artifício da comemoração para montar uma espécie de cadeira jato, que o levará para dentro do templo. Mas assim que ele acende o pavio, Sr. Ping aparece e tenta apagar o fogo, enquanto pergunta o que o filho está fazendo. Enquanto se prepara para a decolagem, o panda decide contar que sempre odiou cozinhar e que sua grande paixão sempre foi o Kung Fu. Mas por algum motivo os foguetes não acendem e ele cai de cara no chão. Frustrado, Po decide escutar seu pai e voltar para o restaurante. Porém, os fogos se acendem no momento em que ele tenta se levantar, fazendo-o voar contra a parede e decolar logo em seguida, explodindo em pleno voo e caindo já desmaiado no meio da arena. Quando acorda, Po vê que os 5 Furiosos estão ao seu redor e que Oogway está apontando em sua direção, nomeando-o como o novo dragão guerreiro. Impressionados, Shifu e Ping não acreditam que seja verdade, porém a tartaruga Gaga confirma sua escolha, fazendo a multidão começar a comemoração e trazendo os funcionários do palácio para levar o novo guerreiro até o templo. Revoltado, Shifu tenta convencer Oogway de que foi um acidente e que Po não conseguirá enfrentar Tai Lung.
No entanto, a tartaruga anciã insiste que tomou a decisão certa e o leva até o Sagrado Hall dos Guerreiros, que possui as armas mais lendárias de toda a China, além do pergaminho sagrado na boca de um dragão. Impressionado, o panda acaba derrubando um vaso milenar e Shifu aparece para desmotivá-lo, dizendo que ele não será o dragão guerreiro até conseguir pegar o artefato que está no teto. Mas como não passa de um urso preguiçoso, Po não conseguirá aprender os fundamentos do Kung Fu necessários para isso. Querendo fazê-lo desistir, o Lemuri leva o panda para a sala de treinamento, onde ele finalmente conhece os 5 Furiosos, seus maiores ídolos. Para envergonhá-lo na frente de todos, Shifu ordena que Po dê um soco com toda a sua força no boneco de treino das crianças. Porém, quando ele faz isso, o objeto vai para trás e volta com muita energia, atingindo a cabeça do panda com tanta força que o empurra para trás, fazendo ele cair no circuito de treino avançado. Sem habilidade alguma, Po é atingido por todos os equipamentos do dojo e sai completamente derrotado, ficando bastante machucado depois de receber tantas pancadas. No extremo norte, Zeng finalmente chega na prisão e entrega a mensagem do seu mestre para os guardas. Mas ao invés de fazer o que Shifu pediu, os rinocerontes ficam confiantes, dizendo que é impossível fugir do lugar, já que há apenas uma saída e mais de 1000 guardas para apenas um prisioneiro. Para provar que seu presídio é seguro, o carcereiro-chefe leva o mensageiro até Tai Lung e começa a provocá-lo, pisando na cauda do tigre branco e dizendo que Shifu escolheu outro para ser o dragão guerreiro em seu lugar. No entanto, esse foi um grande erro. Enquanto eles retornam por elevador, uma das penas de Zeng cai próximo ao bichano, que utiliza sua cauda para pegar o objeto e utilizá-lo como lockpick, removendo o dispositivo que o impedia de se mexer. Furioso, Tai Lung começa a suspender as rochas presas aos seus braços, alertando os guardas que tentam acertá-lo com suas flechas gigantes. Porém, um dos projéteis acaba acertando a algema e liberta uma das mãos do tigre. Para evitar que ele fuja, alguns carcereiros suspendem o elevador enquanto outros continuam disparando flechas, dando mais munição para que Tai Lung chute na direção dos guardas. Com as que sobram, ele monta uma espécie de escada pela parede e começa a subir numa velocidade absurda, obrigando os carcereiros a dispararem uma verdadeira chuva de flechas. Mas Tai Lung consegue se abrigar embaixo do elevador, fazendo com que os guardas cortem as correntes para derrubar a estrutura de madeira no abismo. Achando que conseguiram derrotá-lo, 2 carcereiros comemoram no andar de cima, porém o tigre branco logo aparece entre eles, nocauteando os rinocerontes e utilizando o que sobrou da corrente para formar uma espécie de pêndulo, se arremessando para o meio de uma ponte no próximo andar. Cercado por guardas, Tai Lung luta com toda a sua força e consegue nocautear os rinocerontes que entram em seu caminho com extrema facilidade, se vingando por tudo que passou nos últimos 20 anos. Após perder mais da metade dos seus homens, o líder da prisão decide tomar medidas drásticas e ordena que seus arqueiros disparem flechas incendiárias em direção ao teto, causando uma explosão que derruba toneladas de estalactites sobre o tigre branco. No entanto, Tai Lung consegue se salvar, saltando de uma rocha para outra até alcançar os explosivos no teto, arremessando-os na direção dos guardas. Depois de eliminar todos os carcereiros, o ex-discípulo de Shifu pega Zeng pelo pescoço e ordena que o mensageiro vá até seu antigo mestre para avisar que o verdadeiro dragão guerreiro está retornando. Na manhã seguinte, Shifu vai até os dormitórios e percebe que Po não está lá. Achando que conseguiu fazê-lo desistir, o mestre, bastante contente, leva os 5 furiosos para a área de treinamento e encontram o panda entalado na barra paralela. Depois que a garça o liberta, Shifu coloca cada um dos 5 furiosos para lutarem contra seu novo discípulo. Mas como Po continua feliz e determinado mesmo após as repetidas surras, o Lemuri mal-humorado decide enfrentá-lo pessoalmente, utilizando-o como saco de pancadas até chutá-lo para fora do palácio, fazendo-o rolar escadaria abaixo. De volta ao palácio, Louva-a-Deus começa a tratar Po com algumas sessões de acupuntura, enquanto conversam sobre Tai Lung.
contando sobre como Shifu encontrou o tigre e começou a cuidar dele como se fosse seu filho, treinando para se tornar o novo dragão guerreiro. Mas o Goei viu maldade no coração de seu discípulo e se recusou a entregar o pergaminho para ele. Revoltado, o felino descontou sua ira nos cidadãos do vale, obrigando Shifu a enfrentar aquele que um dia foi seu aluno. Porém, ele deixou seus sentimentos falarem mais alto e acabou sendo derrotado, obrigando o mestre Goei a intervir e imobilizar o tigre branco, selando-o na prisão com os rinocerontes. Numa sala do palácio, Shifu está meditando quando Zeng chega completamente desesperado e conta sobre a fuga de Tai Lung. Preocupado, o mestre Lemuri vai até o Goei para dar as notícias e pedir ajuda, mas a tartaruga anciã diz que sua hora já chegou e parte com as flores do pessegueiro, deixando Shifu responsável por treinar Po até que ele se torne o verdadeiro dragão guerreiro. Para isso, o último ancião vai até a cozinha, onde seus discípulos estão reunidos, e conta sobre a morte de Goei, além da fuga de Tai Lung, dizendo que devem voltar ao treinamento imediatamente. Com medo, Po tenta escapar do palácio e é parado por Shifu, que tenta motivá-lo a continuar treinando até se tornar o dragão guerreiro. Mas o panda insiste em ir embora, mencionando todas as vezes em que seu próprio mestre tentou fazê-lo desistir. De longe, Tigresa vê a conversa entre os dois e decide tomar uma atitude, partindo sozinha ao encontro de Tai Lung. Porém, os outros 4 furiosos têm a mesma ideia que ela, e juntos eles partem na direção do primeiro discípulo de Shifu, encontrando-o no meio de uma ponte que dá acesso ao vale. Assim que avistam Tai Lung, os 5 cortam as cordas que mantêm a construção fixa no lugar. Porém, o tigre branco consegue saltar até eles, obrigando Tigresa a avançar com tudo na direção do oponente, e acertando uma voadora que faz ambos caírem na ponte, obrigando a víbora e os outros a segurarem a corda para evitar que a amiga também caia no abismo. Com pressa, Tai Lung pergunta onde está o dragão guerreiro, e Tigresa finge ter recebido o pergaminho, mas o vilão sabe que isso é mentira e diz que está ansioso para conhecer seu oponente, dizendo que o confronto entre os dois será mais do que lendário. Decidida a impedi-lo, Tigresa parte com tudo para cima do rival, dando início a uma grande batalha de felinos. Porém, mesmo sendo uma mestre do Kung Fu, a fêmea leva a pior e acaba sendo facilmente derrotada, ficando presa à corda pelo pescoço. Para ajudá-la, a víbora deixa os amigos mantendo a ponte no lugar e parte para enfrentar o inimigo, apertando o pescoço de Tai Lung com seu corpo. Porém, isso acaba derrubando a Tigresa, que é salva pela garça no último segundo. Nesse momento, o tigre branco consegue virar o jogo e começa a apertar o corpo da víbora, obrigando o macaco a tentar ajudá-la, deixando apenas o pequeno louva-a-Deus para segurar o peso de todos sobre a ponte. Com seu estilo único, o macaco acerta uma voadora que faz Tai Lung voar longe, dando uma brecha para que eles criem um combo especial de suas habilidades e a garça corte a corda ao meio, amarrando o tigre a uma das pontas, enquanto ele e seus amigos ficam na outra. Mas isso não é suficiente para parar o felino bugado, que começa a se balançar até saltar na direção dos 5 furiosos, desmaiando o macaco com um único golpe. No palácio de Jade, Shifu está meditando embaixo do pessegueiro quando começa a ouvir os gritos vindos da cozinha. Curioso, ele se aproxima e encontra Po assaltando os armários já totalmente destruídos. Impressionado com o que o panda consegue fazer, o Lemuri diz que achou ter ouvido a voz do macaco e revela que ele costuma guardar seus biscoitos na prateleira de cima. Tudo isso para observar o que Po consegue fazer por comida. Com isso, Shifu percebe que o panda é totalmente motivado pelos alimentos e decide se utilizar disso para treiná-lo, levando-o até o Lago das Lágrimas Sagradas, o local conhecido como o berço do Kung Fu. Nesse lugar, o mamífero bigodudo mostra alguns pratos e diz que Po só poderá comer ao fim do treinamento, se aproveitando da fome insaciável do urso panda para fazê-lo se esforçar nos exercícios. Dessa maneira, eles passam os dias disputando pela comida, até Shifu acreditar que seu discípulo está pronto para o desafio final. Para concluir o treinamento, ele prepara uma baita tigela de pão chinês e pede para que Po se sirva, mas sempre que ele tenta colocar a comida na boca, Shifu a rouba de algum jeito. Cansados e com fome, mestre e aluno entram em um confronto insano de hachis, utilizando a tigela como se fosse uma arena Beyblade.
Depois de uma longa batalha, Po consegue tirar o pão da tigela e se prepara para comê-lo. Mas Shifu ainda não desistiu e arremessa seu hashi na direção da guloseima, prendendo-a num galho de árvore. Enquanto os dois disputam no chão, o pãozinho chinês acaba escorregando do hashi e caindo exatamente na direção da boca de Po. Porém, Shifu consegue impedi-lo de comer e eles continuam em sua disputa insana. Após alguns minutos, o panda enfim consegue desarmar seu mestre e pegar o pão, vencendo a disputa com bastante sacrifício. Porém, ainda assim, ele se recusa a comer a guloseima e a devolve para Shifu. Quando retornam ao Palácio de Jade, mestre e aluno encontram os 5 furiosos completamente derrotados, mas ainda vivos graças à garça que conseguiu carregá-los de volta. Vendo o estado de seus discípulos, Shifu percebe que Tai Lung está mais forte do que antes e decide que finalmente chegou a hora de Po receber o pergaminho do dragão. Porém, quando eles tentam ler o que está escrito no objeto, descobrem que a folha está totalmente em branco. Sem esperanças, Shifu envia os 5 furiosos para evacuarem a população, enquanto ele fica responsável por enfrentar seu ex-aluno, aceitando se sacrificar para que todos saiam com vida. Fora do palácio, as pessoas começam a fugir do vale e Po decide ir até o restaurante do seu pai para ajudar na mudança, sendo ridicularizado por todos que o encontram pela rua. Percebendo que o filho está para baixo, Sr. Ping decide contar sobre o ingrediente secreto do seu macarrão e revela que não tem nenhum tempero diferente, que as pessoas simplesmente acreditam que o prato é especial, mesmo sem motivo algum. Com essas palavras, Po finalmente entende por que o pergaminho do dragão está vazio e decide voltar para o Palácio de Jade, onde Shifu está esperando pelo antigo aluno. De frente com seu mestre, Tai Lung parte pro ataque e tenta acertar um chute que destrói completamente o chão, formando algumas pedras que ele utiliza para arremessar contra Shifu. Por trás da rocha, o tigre avança na direção do Lemuri e acerta um soco que joga ambos pro hall dos guerreiros, onde Tai Lung começa a utilizar as armas lendárias contra seu antigo mestre. Porém, mesmo estando velho, Shifu ainda é muito habilidoso e consegue sair totalmente ileso. Extremamente ágil, ele salta de uma pilastra para outra enquanto o felino vai com tudo para cima dele, arremessando-o contra o teto. Quando cai no chão, Tai Lung incendeia os próprios punhos com uma chama azul e continua acertando seu antigo mestre, que recebe cada um dos golpes sem reagir. Derrotado, Shifu diz que é culpado por tudo o que aconteceu e se desculpa por não ter ajudado o tigre a trilhar o caminho do bem. Mas o prisioneiro diz que quer o pergaminho e não seu perdão. Nesse momento, Tai Lung percebe que o selo já foi removido da boca do dragão e pergunta pelo objeto, descobrindo que foi levado pelo dragão guerreiro e que a essa hora já deveria estar do outro lado da China. Mas isso não poderia estar mais errado. Nesse momento, Po aparece no hall, extremamente cansado após subir as escadarias. Porém, mesmo quase sem fôlego, ele diz que é o dragão guerreiro e desafia Tai Lung a tirar o pergaminho de suas mãos. Extremamente veloz, o tigre acerta um soco que faz o panda voar longe, mas graças à sua gordura corporal, ele acaba ricocheteando na pilastra e voltando com bastante força na direção de Tai Lung, recuperando o pergaminho. Furioso, o bichano endiabrado corre com tudo na direção de Po e faz ambos saírem rolando pelas escadarias do palácio. Com muita sorte, o urso panda sempre consegue ficar por cima e esmaga Tai Lung contra a escada de pedra diversas vezes, sufocando-o com seu traseiro gigantesco. Na parte baixa do vale, ambos começam a disputar pelo pergaminho, que acaba caindo dentro de uma lanterna de papel. Assim que o objeto para no chão, Po se equilibra em 2 bambus e os utiliza para arremessar algumas frigideiras na cara de Tai Lung, além de utilizar a perna de madeira para lutar e impedir que ele toque no pergaminho. Cansado de brincar, o tigre chuta Po para longe e corre na direção do objeto, mas o panda cai sobre uma barraca de fogos de artifícios e acende o pavio, assim como fez no dia da cerimônia, fazendo a carrocinha voar na direção do pergaminho e atropelando o bichano demente que fica no meio do caminho. Por causa da velocidade extrema, Po bate de cara numa parede
e derruba o pergaminho numa estátua no topo do edifício, obrigando o urso panda a escalar para recuperar o objeto. Para impedi-lo, Tai Lung acerta uma voadora que faz a construção toda desmoronar, porém o urso consegue chegar até o topo mesmo assim, correndo sobre as telhas que voam na cara do tigre. Graças a isso, o panda consegue pegar o pergaminho em pleno ar. Entretanto, o felino não desiste e vai com tudo pra cima dele, golpeando-o em direção ao chão com tanta força que abre uma cratera com impacto. Achando que venceu, Tai Lung pega o pergaminho e tenta lê-lo depois de 20 anos. Enfim, percebendo que o objeto está totalmente em branco. Percebendo a confusão do rival, Po tenta explicar a mensagem que aprendeu com seu pai, mas isso só serve para deixar o tigre ainda mais insano. Furioso, Tai Lung tenta utilizar o mesmo golpe paralisante que aplicou nos 5 furiosos. Porém, devido à grande quantidade de banha, ele não consegue atingir as partes vitais de Po, que sente apenas um pouco de cócegas. Como nada funciona, o tigre decide voltar à trocação e tenta nocauteá-lo o mais rápido que consegue. Mas ainda assim o panda consegue se sair muito melhor, jogando-o contra uma casa com tanta força que acaba destruindo a parede. Completamente insano, Tai Lung vai pro tudo ou nada e avança em velocidade máxima contra Po, que consegue repeli-lo com sua barriga e fazer com que ele voe em direção aos céus, despencando de uma altura absurda logo depois. Já derrotado, o tigre decide tentar um último soco e acaba caindo no golpe do dedo Uchi, uma técnica extremamente poderosa que apenas Shifu domina. Sabendo que seu antigo mestre jamais ensinaria isso, Tai Lung acusa Po de estar blefando e diz que ele é apenas um grande panda gordo. Mas o urso responde que ele é o grande panda gordo e que conseguiu aprender sozinho, executando o golpe final que espalha uma onda de choque por todo o vale. Curiosa, a população retorna para a cidade e percebe que Po foi o vitorioso, o reverenciando como protetor da cidade e mestre do Kung Fu, exatamente como ele sonhou durante toda a sua vida. Galera, mas e vocês, acham que conseguiriam se tornar o dragão guerreiro e teriam coragem de enfrentar o temido Tai Lung? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!